Salve, salve, fiel torcida, como vocês estão? Espero que todos bem. Aqui é o canal TV Timão, eu sou a Marcinha, vamos juntos com informações, bastidores e tem uma bomba para contar para vocês. Pegou todo mundo de surpresa, posso usar a manchete que seja e nenhuma delas será favorável, infelizmente, ao Corinthians. Daqui a pouquinho eu conto os detalhes de uma venda na surdina, obscura, que causou um prejuízo de quase 70 milhões ao Timão. Conto tudo em detalhes em instantes. Antes, eu só peço a gentileza do seu like aqui no canal, siga o canal TV Timão, compartilhe o link do canal com seus amigos em grupos de WhatsApp e mídias sociais, deixe também o seu comentário, é sempre muito importante, e clique no botão hypar, assim você atribui pontos ao vídeo e ele atinge mais corintianos como nós. Alô da Fiel para o Paulo Santos, José Alves, o Brito, o Paulo Borges e o Heron. Para você também que quer o seu nome falado aqui no canal sem nenhum custo, tá, gente? É só deixar nos comentários, por gentileza, porque assim facilita aí pra gente. Às vezes o nick que vocês usam aí no canal, a gente não sabe se é o nome ou sobrenome, então deixa aqui nos comentários, tá? O seu nome e a cidade de onde você acompanha a gente por aqui, ok? Daqui a pouquinho também toda a repercussão e os lances principais entre Corinthians e Palmeiras. Agora sim, vamos à bomba. Pessoal, é o seguinte, em alguns vídeos anteriores a gente falava, né, da possibilidade de em breve o Corinthians embolsar uma fortuna pela venda de 30% dos direitos econômicos do ex-jogador cria da base e atacante Pedro. Essa era a expectativa, já que, né, a gente não sabia dos detalhes de uma venda obscura. Na real, sabe quanto o Corinthians irá lucrar com a transferência do jogador para o futebol árabe? Nada. É sério, lamentável e é grave. Vamos lá aos detalhes. Galera, o Pedro, ele foi revelado pelo Timão, cria da base, deixou o clube em 2023, foi negociado com o Zenit da Rússia por 9 milhões de euros. À época, o Corinthians recebeu 46 milhões e 700 mil reais. E agora, com uma transferência que poderia render uma fortuna ao Corinthians, dar aquela aliviada no fluxo financeiro, Corinthians respirar financeiramente, o Timão não irá lucrar nenhum centavo, porque no calar da noite, alguém negociou esses 30% aí dos direitos econômicos com o jogador e não deu publicidade. E aí, de quem é a culpa? Quem fica com prejuízo eu já sei, Corinthians como sempre, né? Mas de quem é a culpa? Os ex-presidentes, um jogou a culpa nas costas do outro. Detalhe para vocês. Vamos lá, pessoal. Essa operação tratou-se de uma venda triangulada. Em agosto de 2024, o Corinthians teria cedido a fatia que tinha dos direitos econômicos do jogador ao Zenit. Em troca, os russos pagaram uma quantia em dinheiro ao Timão e também saldaram, ou teriam saldado. Por que eu usei o teriam? Porque a gente não teve acesso a esses documentos. Em tese, eles teriam saldado uma dívida que o clube tinha com a Elenco Esportes. Valores também não foram divulgados. É uma venda misteriosa e uma negociação sigilosa. A nota oficial da empresa foi a seguinte, da Elenco Esportes. Esclarecemos que existiam dívidas do clube para elenco e parte dessas dívidas foram pagas nessa venda do percentual que ainda restava ao Corinthians. E não houve qualquer pagamento de intermediação sobre essa negociação Zenit Corinthians, afirmou a Elenco. A Elenco Esportes, ela é gerida pelo empresário Fernando Garcia. Mesma empresa que gerencia as carreiras do Pedro, Robert Renan e Ivan, todos eles envolvidos na operação para que o Corinthians comprasse os direitos econômicos do Yuri Alberto, isso em 2023. Os termos desta negociação nunca foram revelados pelo clube. A empresa também gerencia a carreira do Mantuan, outro ex-jogador negociado com o Zenit. Sobre mais esse escândalo, o presidente, à época, era o Duílio Monteiro Alves. Ele afirmou em rede social que não deixou nenhum valor aberto com o Zenit, porém não mencionou o elenco no comunicado, abre aspas. O presidente que sucedeu o Duílio, ex-presidente Augusto Melo, não informou os valores da operação pelos 30% e afirmou que teria feito o possível e o impossível para que pudesse arcar com as dívidas herdadas. Ele ainda atacou o Duílio dizendo que o antecessor precisa explicar como fez todas essas vendas obscuras de atletas das categorias de base. Bom, vamos lá aos detalhes.
Essa matéria aqui, a gente dá crédito a quem de direito, é do Fábio Lázaro, do portal Trivela. Ele falou que fontes que ele tem dentro do Corinthians afirmaram a ele, Fábio Lázaro, que a gestão corintiana à época das negociações confirmaram que somente Augusto Melo teria conduzido as tratativas em nome do clube e os demais departamentos, como o financeiro e o jurídico, e que eles teriam comunicado quando o acordo já estava firmado. No entanto, também foi afirmado que Fernando Garcia participou das condições. Mesmo com esse abatimento, Corinthians ainda deve a Fernando Garcia e a Elenco Sports, empresa dele, cerca de 6.400.000 reais. Versão do Duílio, abre aspas. Recebi com enorme surpresa a notícia da venda dos 30% dos direitos econômicos do Pedro ao Zenit por parte da gestão Augusto Melo. É simplesmente absurdo que uma negociação dessa tenha ocorrido sem qualquer anúncio da parte do clube. Tudo isso demonstra o quão urgente era o impeachment desse cidadão, por mais que tantos o tenham apoiado até a última hora. Informa ainda que é mentira o que relata o GE.com com a matéria de Bruno Kasuki. O Corinthians não tinha qualquer pendência com o Zenit a respeito de direitos econômicos, algo que eu teria explicado caso o repórter tivesse me procurado. Na aquisição dos direitos de Yuri, a transação se deu com a troca por direitos de outros jogadores. Não havia qualquer quitação posterior a ser feita pelo Corinthians. Como isso é verificável pelo contrato de aquisição do jogador, farei um requerimento ao Conselho Deliberativo a fim de que essa informação seja esclarecida e que não se usem desculpas esfarrapadas para encobrir e justificar decisões totalmente lesivas. Da imprensa espero também mais responsabilidade antes de engolirem esse tipo de fake news. Atenciosamente, Duílio Monteiro Alves. Fecha aspas. Como o bom jornalismo é feito ouvindo as duas partes, confira agora o que disse Augusto Melo, na íntegra. Abre aspas. Como sempre foi de conhecimento público, as dívidas que o Sport Clube Corinthians Paulista tinha com empresários e jogadores de futebol eram astronômicas. A gestão do presidente Augusto Melo fez o possível e o impossível para que pudesse arcar com esses valores, deixados por gestões anteriores. O valor da porcentagem do atleta Pedro foi negociado com o empresário Fernando Garcia e o clube em que o atacante atuava. Valores estes que foram abatidos da enorme dívida do Corinthians com a Elenco Esportes. Todos os valores foram negociados com o departamento financeiro da época e também com o aval do departamento jurídico, como todas as negociações feitas por Augusto Melo. Seus departamentos eram unificados e nenhuma decisão passava sem anuência de qualquer um que estivesse ali. Diferente do que foi dito pelo ex-presidente, nada foi escondido ou feito na surdina. O ex-presidente que precisa explicar como fez todas essas vendas obscuras e atletas das categorias de base. Por essas e outras, que as contas dessa gestão precisam ser abertas para que tudo seja muito bem esclarecido. Augusto Melo sempre zelou pelo clube e por pagar as dívidas que foram adquiridas por pessoas que estiveram no poder antes dele. Os departamentos responsáveis faziam de tudo para arcar com essa herança maldita que foi deixada. Esclarecemos que existiam dívidas do clube para elenco e parte dessas dívidas foram pagas nessa venda do percentual que ainda restava ao Corinthians e não houve qualquer pagamento de intermediação sobre essa negociação Zenit Corinthians. Fecha aspas. Nota publicizada pela assessoria de imprensa do ex-presidente Augusto Melo. Resumindo, segundo informações aí do colega Fábio Lázaro, o Corinthians recebeu pouco mais de 6 milhões de euros, cerca de 38 milhões e 100 mil reais, na cotação atual, em agosto do ano passado, pela venda dos 30% dos direitos econômicos do atacante Pedro ao Zenit da Rússia. Esses valores, segundo o portal Trivela, teriam sido pagos em 4 parcelas, entre setembro e dezembro, em negócio costurado diretamente, segundo o portal Trivela, pelo ex-presidente Augusto Melo. Para finalizar, se esse percentual fosse mantido, o Corinthians poderia receber uma fortuna. Isso porque Pedro está iminentemente indo para o Al-Ahly da Arábia Saudita. O clube árabe negocia os direitos econômicos do jogador por valores que giram em torno de 35 milhões de euros, algo em torno de 222 milhões de reais. Se o Corinthians mantivesse esse percentual, o Timão poderia receber cerca de 10 milhões e 500 mil euros, ou seja, mais de 66 milhões de reais. O que eu tenho para falar para vocês sobre isso é que gostaria muito que as contas fossem abertas, para ver quem é que tem razão, para provar quem é que tem razão.
Se essa venda foi feita, por que não deu publicidade? Tinha alguma coisa a esconder? Pra mim, cara, eu não tenho assim ex-presidente de estimação, não. Aliás, como eu já disse pra vocês aqui, eu torço pro Corinthians. E se um dia alguém gestor temporário, que os presidentes têm a gestão temporária do clube, o nome do fulano ou do ciclano for mais importante do que o nome Corinthians, eu paro de torcer pelo clube. Porque aí perde a essência, perde completamente o sentido. Então assim, que abram as contas, que investiguem e que responsabilizem as pessoas que fazem coisas como esta, que lesam o clube, seja quem for. Vou repetir, porque sempre há comentários nesse sentido. Ah, mas você está falando mal do fulano, do ciclano. Vou repetir a frase. Seja quem for. Sabe, é lamentável, gente. É simplesmente, isso tem que acabar, tem que ser investigado e os responsáveis por coisas que tais têm que ser punidos. Vamos falar de outro assunto? Yuri Alberto pode sair? Vamos lá. Pessoal, soubemos nesse domingo aí que a Roma teria enviado uma proposta ao Corinthians para tentar a contratação do atacante Yuri Alberto. A proposta teria sido de 27 milhões de euros, algo em torno de 171 milhões de reais com possibilidade de bônus. Se a proposta for aceita, o negócio tem que ser viabilizado até esta segunda-feira. Yuri Alberto é jovem ainda e se recupera de uma cirurgia feita para a correção de uma hérnia inguinal. Ele tem 24 anos, está no Corinthians há 3 temporadas e em 2024 o atacante marcou 31 gols. E agora, será que o Corinthians aceita? Será que Yuri vai deixar o clube? Deixe aqui nos comentários. E além dele tem outro jogador que também pode se transferir, viu? Breno Bidon. Informações aí da CNN dão conta de que o jovem volante de 20 anos entrou na mira do futebol árabe. O atleta teria despertado a atenção de um fundo de investimento que controla 4 clubes da Arábia Saudita. A tendência é que, se o negócio se concretizar, o Breno Bidon poderá ser negociado com o Al-Ahly. Os valores de uma possível negociação girariam na casa de 18 milhões de euros, cerca de 114 milhões de reais, e o Corinthians detém ainda, se não surgir informação de nenhuma negociação misteriosa, o Corinthians a priori detém 90% dos direitos econômicos do volante Breno Bidon. Falar de coisa boa? Olha só, pessoal, mais uma vez as Brabas representaram, hein? As meninas do Timão empataram com o São Paulo neste domingo no Canindé e conquistaram o direito de disputar mais uma final do Campeonato Brasileiro da modalidade. Na partida de ida, as meninas do Timão bateram o São Paulo por 2-0 e com empate em 2-2 nesse domingo, as meninas disputarão mais uma final. Agora contra o Cruzeiro, que surpreendeu. As meninas do Cruzeiro venceram o time verde lá no jogo de ida por 3-1, foram derrotadas nesse domingo em Belo Horizonte por 2-1, entretanto no agregado 4-3 também se classificaram para a final do Campeonato Brasileiro. A decisão do principal torneio da modalidade está previsto para acontecer nos dias 7 e 14 de setembro. As Brabas, atuais campeãs, irão em busca do 7º Campeonato Brasileiro Feminino. Brabas, vai Corinthians! E para fechar aqui da nossa parte, derby na Neoquímica Arena terminou empatado, tudo igual, 1-1. Pênalti polêmico e contestável, viu? O derby na noite deste domingo terminou tudo igual, 1-1 na Neoquímica Arena. O jogo foi válido pela 22ª rodada do Brasileirão. O gol do time verde foi um pênalti polêmico, marcado por Vitor Roque, e depois Gustavo Henrique empatou após toque de cabeça. Corinthians, mais uma vez, deu muita brecha em campo, mas conseguiu empate e segurar o resultado. O Corinthians alcançou os 26 pontos e segue aí no meio da tabela. Timão volta a campo no dia 10 para enfrentar o Atlético pelas quartas de final da Copa do Brasil e novamente jogará na Neoquímica Arena. No pós-jogo, o autor do gol do Timão, Gustavo Henrique, falou, abre aspas, sabemos que ia ser um clássico complicado, eles tiveram a semana inteira para trabalhar. No começo não encaixamos o jogo, tomamos o gol e equilibramos. Depois o gol surge quando eles estavam melhor. Depois a gente equilibrou a partida, afirmou Gustavo Henrique. Mais uma vez, destacamos aí a atuação do Hugo Souza, que fez boas defesas, evitou em vários lances que o Corinthians saísse de campo com a derrota. Ficou marcado mais uma vez, um jogo meia boca, pouca criatividade e um jogo bem truncado, no meio campo, como sempre são os clássicos diante do Palmeiras. Agora esperar, Tempo aí para trabalhar. Próxima partida do Timão, como já dissemos para vocês, no próximo dia 10 de setembro.
Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixa o like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é e sempre será Corinthians. Até o próximo encontro.